Fala galera da madrugada, hoje eu vou falar pra vocês sobre livros, que é uma coisa legal, cara, de você aprender a como redigir, a como escrever propriamente. E é legal quando você escreve pelo menos o livro que eu pretendi escrever e que eu escrevi. Ele tem uma coisa interessante porque, no meu caso como fantasia, você expressa muito sua criatividade, alimenta muito a sua criatividade. O que te ajuda muito na parte também de escrita. Você vai melhorando de pouco em pouco, quando você vai escrevendo, você mesmo vai se tornando autocrítico. E normalmente quando você está escrevendo um livro, você acaba pedindo alguém para te ajudar a corrigir a sua leitura e tudo mais. E o que te torna mais ávido assim na leitura também. Apesar de eu nunca ter sido muito um amante da leitura em si, eu sei porque eu gosto de escrever. Vai entender, né? Bom, é legal quando você viaja, quer ter uma história para contar, ou até mesmo cria um universo novo, ou dependendo de qual o foco da sua escrita, né? Você conta ali a sua narrativa, a sua história, depende do tipo de escrita que você está adotando. E, cara, é legal. Na hora que você está ali escrevendo, por mais que possa parecer, pô, você está ali só escrevendo, não tenta levar isso como se fosse você tá copiando alguma coisa do quadro da escola. Não funciona assim. Você está escrevendo um texto com história toda sua, sem se prender à quantidade de linhas, páginas. Não é como uma redação, por exemplo, entende? Bom, o livro que eu escrevi, ele é esse daqui. Eu vou colocar aí melhor Eu fiz essa primeira cópia basicamente só para passar para algumas pessoas mais próximas a mim lerem, e ter alguma ideia do que eles acharam, alguma crítica para que eu possa modificar antes de pedir para impressão de uma editora. E o livro que eu escrevi, ele é Um Guerreiro, um Orador e um Mago. Bem-vindo a Teakma é o subtítulo. É um livro de fantasia. É um livro que ele tem tem um narrador passando a história, presente na história, e você tem alguns personagens. Não tem assim um personagem principal, mas a narrativa, pelo menos no primeiro livro, ele corre em torno de 3 personagens principais, digamos assim. Porque não tem um personagem principal, mas como a narrativa foca na visão deles, é um parâmetro interessante para quem já leu, por exemplo, algum dos livros do Game of Thrones, lá do Crônicas de Gelo e Fogo. Ele tem um pouco disso, apesar de ser totalmente o personagem, a visão dele. No meu caso não, você tem um narrador que conta a perspectiva do personagem, mas com as opiniões do narrador, entendeu? É mais dessa forma. Uma dica para quem tentar escrever livro ou algo do tipo, que há essa função, né, basicamente do canal, é passar o que eu vejo de bom e tentar dar algumas dicas do que eu aprendi, é que você pode... Tem algumas coisas que é legal, principalmente como eu escrevi sobre fantasia, algumas dicas basicamente que eu vou dar é sobre a parte de fantasia. Que é você focar na criação dos seus personagens. E assim, na hora que você estiver elaborando seus personagens, já tem em mente, por exemplo, a personalidade deles, um pequeno background, que é tipo assim, de algum passado que possa influenciar no ambiente dele, que influenciou a personalidade dele. E dar um mínimo de fundo para esse personagem ter uma relevância para a história. Isso é bem legal. Tentar tornar alguns personagens meio que chaves para a história, né? Não superficiais. Na hora que você estiver fazendo a sua escrita, você não precisa ter toda a sua história já programada. Eu vou fazer isso, vai terminar dessa forma e todo o caminho traçado. Se você tiver, ótimo, mas pra mim, pelo menos, a ideia não foi essa. Eu tinha todo um universo na cabeça, aí eu falei, vou criando e vou escrevendo de acordo com o que o personagem tal X está fazendo. Aí cheguei no tal personagem, aí chegou no tal ponto da história, eu paro, revejo tudo que eu escrevi e penso, pô, o que pode ser legal de acontecer, e alguns pontos que eu já tinha que a história chegaria. Mas o caminho que eu escolhi para chegar naquele ponto, sabe?
Isso é legal também. Você te dá margem para a criatividade o tempo inteiro. Você não fica meio que estagnado na sua ideia principal. Até porque você vai ter ideias melhores de acordo com o tempo que você está escrevendo. Bom, eu vou ver se eu consigo passar para... Eu vou mandar para minha editora para fazer a impressão dos livros. Aí depois eu faço um vídeo no canal falando como é que ficou. Beleza? Falou, galera.